Você já se sentiu preso ao passado, carregando uma dor que parece impossível de deixar para trás? O peso da culpa, do ressentimento e da mágoa pode nos sufocar, nos impedindo de viver plenamente. Mas a Bíblia revela um segredo poderoso sobre o perdão, algo que pode libertar sua alma e transformar sua vida para sempre. Se você deseja aprender como perdoar a si mesmo e aos outros, com a força que vem de Deus, então este vídeo é para você. Se essa mensagem já tocou o seu coração, então aproveita e já deixa o seu like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que pode transformar sua vida. E se você conhece alguém que precisa aprender sobre o poder do perdão, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Agora vamos juntos descobrir o segredo bíblico para perdoar e sermos livres de verdade. O perdão é uma das maiores dificuldades que enfrentamos na vida. Muitas vezes, carregamos feridas que parecem impossíveis de curar. Alguém nos machucou profundamente, ou então, cometemos erros que nos atormentam dia e noite, nos impedindo de seguir em frente. O coração pesa, a culpa nos consome, e a mágoa se torna um fardo difícil de carregar. Você já se sentiu assim? Já tentou perdoar, mas parece que a dor insiste em permanecer? Se você está lidando com isso agora, saiba que você não está sozinho. A Bíblia nos ensina que o perdão não é apenas um ato de bondade, mas uma chave para a liberdade. A falta de perdão nos aprisiona, nos impede de viver plenamente e nos separa da paz que Deus deseja para nós. Jesus nos mostrou, através de sua vida e ensinamentos, que o perdão não é uma opção, mas um caminho, essencial para viver uma vida verdadeiramente livre. Mas como perdoar alguém que nos machucou tanto? Como perdoar a nós mesmos quando falhamos? Será que é possível apagar o passado e seguir em frente sem ressentimentos? A boa notícia é que Deus tem respostas para essas perguntas. Ele não apenas nos ensina sobre o perdão, mas também nos dá a força necessária para praticá-lo. Neste vídeo, vamos explorar juntos o segredo bíblico para perdoar, tanto os outros quanto a nós mesmos. Vamos olhar para a palavra de Deus e descobrir como podemos encontrar alívio, cura e paz através do verdadeiro perdão. Se você deseja se libertar das amarras da mágoa, se quer experimentar a leveza de um coração curado e restaurado, então, fique comigo até o final. O que você vai aprender aqui pode transformar a sua vida para sempre. Se o perdão fosse fácil, todos nós perdoaríamos sem dificuldades. No entanto, sabemos que não é assim. Quando alguém nos fere, a dor pode ser tão intensa que parece impossível esquecer. O coração se enche de amargura e muitas vezes, em vez de perdoar, nos agarramos ao ressentimento. Isso acontece porque, no fundo, acreditamos que, ao manter a mágoa, estamos nos protegendo de sermos feridos novamente. Mas a verdade é que o único prejudicado somos nós mesmos. A Bíblia nos ensina claramente que o perdão é essencial para a vida cristã. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: "Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Esse versículo nos mostra que o perdão não é apenas um benefício para quem recebe, mas principalmente para quem dá. Quando escolhemos perdoar, recebemos o perdão de Deus e libertamos nosso coração do peso do rancor. Mas como perdoar quando a dor ainda está presente? O primeiro passo é reconhecer que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Muitas pessoas esperam sentir vontade de perdoar, mas isso raramente acontece. O perdão começa com uma escolha consciente de liberar a ofensa, entregar a dor nas mãos de Deus e decidir não mais permitir que essa mágoa controle sua vida. Além disso, precisamos entender que o perdão não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Muitas vezes, carregamos a ideia errada de que perdoar é fingir que nada aconteceu. Mas não é isso. O perdão verdadeiro reconhece a dor, mas decide não deixá-la definir o futuro. Quando Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, ele não estava dizendo que o que fizeram era correto, mas estava escolhendo amar em vez de guardar rancor. Outro aspecto importante
é que perdoar não significa que precisamos manter um relacionamento com quem nos machucou. Em alguns casos, a reconciliação pode acontecer, mas em outros, a melhor escolha é seguir caminhos diferentes, mantendo o coração livre de ódio. O perdão é sobre libertação interior, não necessariamente sobre restauração de laços. Se perdoar os outros já é difícil, muitas vezes perdoar a nós mesmos pode ser ainda mais desafiador. O inimigo tenta nos aprisionar na culpa, nos fazendo acreditar que nossos erros são imperdoáveis. Mas Deus não nos condena. Em 1 João 1,9, a palavra nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus nos perdoa, por que nós mesmos insistimos em nos punir? Precisamos aprender a aceitar o perdão divino e deixar para trás os erros do passado. Quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos dá um novo começo. Portanto, se você tem dificuldade em perdoar, lembre-se, o perdão não é uma emoção, mas uma escolha. Você não precisa sentir vontade de perdoar para dar esse passo. Confie em Deus, peça que Ele te fortaleça e tome a decisão de liberar o perdão. Isso abrirá portas para a cura e para uma vida de verdadeira paz e liberdade. Agora que entendemos a importância do perdão e como ele é uma escolha, vamos aprofundar esse ensinamento analisando exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram grandes desafios para perdoar e como Deus transformou suas vidas através desse ato. Um dos maiores exemplos de perdão na Bíblia é José, filho de Jacó. A história de José é um verdadeiro testemunho do poder do perdão. Ele foi traído pelos próprios irmãos, que o venderam como escravo por inveja. José sofreu injustamente, foi preso por um crime que não cometeu e passou anos enfrentando dificuldades. Qualquer pessoa em seu lugar teria guardado rancor e desejado vingança, mas José fez o oposto. Quando ele teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, que estavam diante dele sem saber que ele era o governador do Egito, José escolheu perdoá-los. Em Gênesis 50:20 ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Esse é um dos versículos mais poderosos sobre o perdão. José não apenas liberou a mágoa, mas compreendeu que Deus transformou sua dor em propósito. Outro grande exemplo de perdão na Bíblia é Davi. Ele foi perseguido por Saul, que tentou matá-lo diversas vezes. No entanto, quando teve a chance de revidar e tirar a vida de Saul, Davi escolheu poupar seu inimigo e confiar na justiça de Deus. Isso nos ensina que perdoar não significa ignorar a dor que alguém nos causou, mas sim entregar a situação nas mãos do Senhor, confiando que Ele é justo e sabe o que é melhor para nós. Jesus também nos ensinou sobre o perdão de forma extraordinária. Enquanto estava na cruz, sofrendo uma dor indescritível, Ele disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Esse ato de perdão nos mostra que, mesmo quando somos profundamente feridos, podemos escolher perdoar. Jesus nos deu o maior exemplo de amor e misericórdia, mostrando que o perdão é o caminho para a verdadeira paz. Agora, vamos trazer esse ensinamento para a nossa realidade. Muitas vezes, nos sentimos como José, traídos por pessoas próximas. Podemos nos sentir como Davi, perseguidos injustamente. Ou talvez nos identifiquemos com aqueles que estavam aos pés da cruz, necessitando do perdão de Deus. Seja qual for a sua situação, a Bíblia nos mostra que o perdão é um presente que traz libertação. Se você tem lutado para perdoar alguém, lembre-se de que o perdão não significa que você está aprovando o erro da pessoa, mas sim que está se libertando do peso da mágoa. Assim como José, Deus pode transformar sua dor em bênção. Assim como Davi, você pode confiar que Deus trará justiça. E assim como Jesus, você pode escolher amar, mesmo quando o perdão parece impossível. O próximo passo para perdoar é se fortalecer espiritualmente. A oração é uma ferramenta poderosa para isso. Quando você sente que não consegue perdoar, ore. Peça a Deus que te ajude a liberar esse peso. Medite na palavra e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. O perdão não acontece de uma hora para outra, mas é um processo que Deus conduz com graça e amor. No final, o perdão não é um favor que fazemos aos outros,
mas um presente que damos a nós mesmos. Escolher perdoar é escolher viver em paz. Agora que entendemos a importância do perdão e vimos exemplos bíblicos poderosos, vamos falar sobre os passos práticos para perdoar verdadeiramente e viver em liberdade. Sabemos que perdoar pode ser difícil, mas quando seguimos os princípios da Palavra de Deus, encontramos forças para liberar o perdão e nos libertar da dor que ele pode causar. Primeiro, reconheça sua dor e leve-a a Deus. O primeiro passo para perdoar é reconhecer a dor que você sente. Muitas vezes tentamos ignorar o que aconteceu ou fingimos que está tudo bem, mas isso apenas nos impede de avançar. Deus deseja que levemos nossas dores a Ele. Em 1 Pedro 5,7, está escrito: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso inclui as mágoas e feridas emocionais. Quando você admite sua dor diante de Deus, Ele começa a curar seu coração. Fale com Ele em oração. Conte como se sente. Expresse sua frustração, sua tristeza ou sua decepção. Deus não se ofende com sua honestidade. Pelo contrário, Ele deseja que você confie nele completamente. Segundo, decida perdoar, mesmo que não sinta vontade. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Se esperarmos sentir vontade de perdoar, podemos nunca chegar lá. Jesus nos ensinou que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Mateus 18, 21, 22. Isso significa que o perdão não é baseado no que sentimos, mas em um compromisso com Deus. Decida perdoar como um ato de obediência e fé. Quando você toma essa decisão, mesmo sem sentir que está pronto, Deus começa a trabalhar no seu coração. Muitas vezes, o sentimento de alívio e paz vem depois da escolha de perdoar. Terceiro, ore por aqueles que te feriram. Esse é um dos passos mais difíceis, mas também um dos mais poderosos. Jesus disse em Mateus 5,44, orem pelos que os perseguem. Quando você ora por alguém que te feriu, algo sobrenatural acontece. Seu coração começa a mudar. Você pode não perceber imediatamente, mas, com o tempo, a mágoa perde força e o amor de Deus preenche seu coração. Orar não significa que você concorda com o que a pessoa fez, mas que está entregando a situação para Deus. Ele é justo e sua justiça prevalecerá. Quarto, liberte-se do passado e siga em frente. Muitas pessoas ficam presas ao passado porque não conseguem perdoar. A falta de perdão se torna um fardo pesado, impedindo-as de avançar na vida. Mas Deus nos chama para seguir em frente. Filipenses 3, 13 e 14 nos ensina: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O perdão não muda o passado, mas muda seu futuro. Escolher perdoar é escolher viver sem carregar a dor do que aconteceu. Quinto, confie na justiça de Deus. Talvez você esteja lutando para perdoar porque sente que a pessoa que te feriu não merece perdão. Mas lembre-se, Deus é justo. Ele vê todas as coisas e sabe o que cada um merece. Romanos 12, 19 diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a pessoa está certa ou que o que ela fez não teve consequências. Estamos apenas tirando o peso da justiça de nossos ombros e entregando para Deus. Sexto, se perdoe e aceite o amor de Deus. O perdão não é apenas para os outros. Muitas vezes precisamos perdoar a nós mesmos. O inimigo tenta nos prender em um ciclo de culpa e acusação, mas Deus quer nos libertar. Em 1 João 1, 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus já te perdoou por que você ainda se condena, você não precisa viver preso ao seu passado. Aceite o perdão de Deus, creia que Ele já te purificou e siga em frente. O perdão é um presente que Deus nos deu para vivermos livres. Quando escolhemos perdoar, quebramos correntes espirituais que nos prendem à dor, ao ressentimento e à amargura. Se você tem lutado para perdoar, lembre-se de que Deus está com você. Ele entende sua dor e deseja curar seu coração. Dê o primeiro passo hoje
Entregue sua mágoa nas mãos do Senhor e permita que Ele transforme seu coração com seu amor. Agora que você aprendeu o caminho para o perdão, vamos para a conclusão do vídeo. Chegamos ao final desta jornada sobre o perdão e espero que este conteúdo tenha tocado profundamente seu coração. O perdão é uma das mensagens mais poderosas que encontramos na Palavra de Deus, e quando aprendemos a praticá-lo, experimentamos uma transformação completa em nossa vida espiritual, emocional e até física. Muitas vezes, carregamos o peso da mágoa por tanto tempo que ela se torna parte de nós. Acostumamo-nos à dor, ao ressentimento e à amargura, sem perceber que esses sentimentos nos afastam da paz que Deus deseja nos dar. Mas agora você entende que o perdão não é sobre os outros, é sobre sua própria liberdade. Recapitulando, para você entender melhor, vimos que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Não esperamos sentir vontade de perdoar. Escolhemos perdoar porque sabemos que é o melhor caminho. E essa escolha nos aproxima de Deus e nos liberta da prisão emocional que o rancor nos impõe. Falamos sobre como Jesus nos ensina a perdoar, ilimitadamente, e como Ele mesmo nos perdoou de maneira incondicional. Se fomos perdoados por Deus, como podemos negar esse mesmo perdão aos outros? Quando olhamos para nossa própria necessidade de misericórdia, compreendemos melhor a importância de estender essa graça aos que nos magoaram. Também vimos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por grandes desafios e, mesmo assim, escolheram o perdão. José do Egito, que foi traído por seus irmãos e ainda assim os acolheu, e o próprio Jesus, que perdoou seus algozes na cruz, nos mostram que o perdão é um ato de amor, obediência e fé. Além disso, aprendemos os passos práticos para perdoar, reconhecer a dor e levar a Deus. Não negamos nossos sentimentos, mas entregamos nossas feridas ao Senhor. Tomar a decisão de perdoar, mesmo que ainda haja dor. Escolhemos obedecer a Deus e liberar o perdão. Orar por aqueles que nos feriram. Pedimos a Deus que nos ajude a abençoá-los, permitindo que nosso coração seja transformado. Libertar-se do passado e seguir em frente. Não podemos avançar carregando fardos que Deus não nos mandou carregar. Confiar na justiça de Deus. Ele é quem julga todas as coisas. Nosso papel é descansar em sua vontade. Se perdoar e aceitar o amor de Deus, muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Mas precisamos aceitar a graça divina. O que acontece quando perdoamos? Quando perdoamos, algo incrível acontece. Nos sentimos mais leves, em paz e mais próximos de Deus. O perdão nos liberta para viver o presente e construir um futuro sem as amarras do passado. A ansiedade e a angústia dão lugar à serenidade, porque deixamos de alimentar pensamentos negativos e de remoer situações que já passaram. Nossas orações se tornam mais profundas, porque não há barreiras entre nós e Deus. E até mesmo nossa saúde melhora, pois está comprovado que o perdão reduz o estresse e fortalece o sistema imunológico. Se você está lutando para perdoar alguém, lembre-se do que Jesus disse em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O perdão pode parecer difícil, mas quando confiamos em Deus, Ele nos dá forças para seguir esse caminho. O desafio final. Agora que você compreende a importância do perdão, quero te desafiar a dar um passo prático. Pense em alguém que você precisa perdoar, ou talvez se perdoar. Ore por essa pessoa e entregue essa situação nas mãos de Deus. Se for possível e se sentir no coração, dê um passo além. Envie uma mensagem, reconcilie-se ou simplesmente declare em voz alta que está escolhendo perdoar. Se você deseja dar esse passo hoje, escreva nos comentários: eu escolho perdoar e viver livre. Essa declaração tem poder. Quando você verbaliza, está concordando com o plano de Deus para a sua vida e abrindo espaço para a cura. Lembre-se, Deus te ama e deseja que você viva sem prisões emocionais. O perdão é um presente, e quando você o aceita, experimenta a verdadeira liberdade que só Cristo pode dar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra
e se inscrever no canal para mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe abundantemente e que seu amor encha seu coração de paz.